Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem, adolescentes? Certinho com vocês? Espero que todos tenham passado uma ótima semana. E a gente chegou ao final de mais um trimestre. A gente vai estar estudando a nossa última lição desse trimestre. Para mim foi um trimestre muito prazeroso, proveitoso, onde ali a gente pôde, cada domingo que passou, aprender mais sobre o mandamento da lei de Deus que ele entregou a Moisés para a direção do povo, né? Até a terra prometida. E foi muito proveitoso para mim particularmente. Espero que cada adolescente também tenha aproveitado esse momento. Essa lição de hoje a gente vai estar baseada nos livros de Deuteronômio 6, de 1 a 25, Deuteronômio 6, de 1 a 25, e depois Mateus 22, de 34 a 40. Mateus 22, de 34 a 40. Separem bem esses livros que eu passei para vocês e depois vocês leem com mais tranquilidade na casa de vocês, certo? Então vamos lá. Esses 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés ali no monte, não foi uma repreensão ao povo, em hipótese alguma, não foi que Deus estava bravo com o povo, que Deus estava odiando o povo e decidiu discipliná-los, também não foi isso, quero deixar isso bem claro para vocês, tá? O que Deus quis fazer com esses mandamentos? Deus, de uma forma ou de outra, Ele quis acolher o seu povo. Ele quis que seu povo vivesse bem, né, após um período de escravidão. Então, nós podemos resumir que Deus, Ele sempre quis a preservação da sua criação. Lá em Jeremias 29:11, o versículo fala que: "Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Então, os 10 mandamentos a gente pode pegar a partir desse versículo, que Deus, Ele jamais queria maltratar o seu povo. Pelo contrário, Ele queria que o seu povo vivesse bem, em prosperidade, em união e amor, para que tivesse um bom futuro, né? Do que eles já tinham passado degradante, no passado de toda aquela geração passou escravizada. Então, a partir daquele momento, Deus quis fazer com que seu povo se autoelevasse, né? Tivesse um futuro próspero, né? E por isso foi criado os 10 mandamentos. E ouve, ó Israel, Deus apresentou ao povo os mandamentos, os estatutos e os preceitos, para que fossem cumpridos. A condição do Senhor está posta. Então, o que Deus queria do seu povo, dando esses 10 mandamentos? Deus só queria a obediência. Só isso que Deus queria, para que o povo dissesse sim, em um comum acordo. Temer não é ter medo, como se estivéssemos diante de um carrasco tirano. Temer é respeitar, reverenciar, em outras palavras, obedecer. Tem muitas pessoas que se perdem nessa palavra, né? Nossa, a gente deve temer. Temer não é você ficar com medo, ficar constrangido, ficar se escondendo. Não. Temer é você respeitar e reverenciar, em outras palavras, obedecer. Era só isso que Deus estava pedindo do seu povo, para que eles o obedecessem, né? O respeitassem e reverenciassem, prestassem culto acima de tudo. O propósito é temer ao Senhor e guardar os mandamentos. Está lá no versículo 2 de Deuteronômio. O povo de Israel deveria ouvir e ser zeloso, para ser bem-sucedido, para se multiplicar sobre a terra. Era preciso conhecer a exclusividade de Deus, tá? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá no versículo 4 de Deuteronômio. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Estas são as palavras ordenadas, as palavras que deveriam estar no coração do povo. Versículos 5 e 6. E estas são as palavras que deveriam ser ensinadas aos filhos. Os pais deveriam falar sobre esse amor zeloso para com Deus em todo o tempo, em diversos momentos do dia. Aqui no livro de Deuteronômio fala, né, que o povo, os pais, seriam responsáveis pela propagação de Deus sobre o único Senhor.
Então os pais estavam incumbidos de levar isso adiante, de passar isso para seus filhos, para que seus filhos passassem isso de geração em geração, a obediência ao único e verdadeiro Deus Altíssimo. Fala que os pais deveriam colocar faixas em certos pontos da casa, dizendo que só o Senhor é Deus, dizendo que toda a honra, toda a glória seria a Deus, a obediência seria a Deus, né? Que todos os tipos de mandamentos seriam colocados em pontos estratégicos de suas casas, dos seus lares, para que sua descendência jamais se esquecesse disso, né? E isso serve para nós, irmãos, serve para nós nos dias de hoje também. Escrevam, peguem pequenos versículos da Bíblia, escrevam no papel, colhem no espelho do banheiro, colhem na sua geladeira da sua casa, na porta de entrada da sua casa. Isso mostra também o nosso temor a Deus, né? A nossa reverência a Deus, né? Isso que o povo fez lá atrás, na conquistar a terra prometida, né? Com os 10 mandamentos, nós podemos fazer isso também nos dias de hoje, né? Promover, né? A sabedoria de Deus, promover que Deus é o nosso refúgio, né? Que o amor maior é Deus, né? Isso que Moisés transmitiu ao povo direto de Deus. O povo seria suprido pelo Senhor, mas não deveria se esquecer dele, temendo, prestando culto, e não poderiam praticar a idolatria, pois tiveram uma experiência com o zelo divino. Que maravilhoso, né, irmãos? O povo que foi liberto da escravidão e foi posto na terra prometida deveria se manter fiel a Deus. Isso que Deus queria, né? A fidelidade acima de tudo, né? É o único Deus, a prestação de contas, prestação de cultos ao verdadeiro e único Deus, o Deus libertador. Jesus, vamos agora ver o que Jesus, acima de tudo, fez com relação aos 10 mandamentos. Será que Jesus baniu os 10 mandamentos? Será que Jesus não viveu os 10 mandamentos? Será que que Jesus fez? Vamos ver, vamos descobrir juntos aqui nessa palavra. O grande mandamento. O que será o grande mandamento, né? Alguns grupos religiosos dos tempos bíblicos ficavam incomodados com Jesus. Em vão tentavam desmoralizar o mestre, como alguém que não teria autoridade diante dos seus ensinos. Eles questionavam Jesus, citavam a lei, levantavam argumentos e eram pacificamente vencidos em suas más intenções. Imagine Jesus o tempo todo quebrando aqueles doutores da lei, aqueles doutores que faziam de contas que viviam os 10 mandamentos, mas em cima daqueles 10 mandamentos colocavam outras coisitas a mais, né? Sempre para tentar ali pegar Jesus, tentar arranjar algum tipo de brecha para tentar pegar Jesus, mas sempre Jesus, categoricamente, calmamente, pacificamente, igual está falando aqui no texto, Jesus os desmascarava com o próprio mandamento, né? Com a própria lei. Certamente, numa ocasião, Jesus havia esclarecido aos saduceus acerca da ressurreição, silenciando-os em seus argumentos. Então Jesus ali pegou os saduceus e tirou todas as dúvidas, falando da ressurreição dele, né? E tirando todo e qualquer tipo de argumento que os saduceus tinham ali em mente, né? E os fariseus, eles souberam disso. Os fariseus se reuniram, né, para tentar colocar Jesus à prova. Está lá em Mateus 22. Um doutor da lei fez a pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus respondeu, fazendo referência a Deuteronômio: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Está lá nos versículos 36 e 37 de Deuteronômio. E continuou: Este é o maior e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E o segundo e semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento mais importante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E Jesus ensina que devemos amar a Deus totalmente. É uma resposta de amor àquele que nos criou e nos tem sustentado. Seu amor a Deus, sem uma entrega incondicional a Ele, não haveria uma religião verdadeira. Haveria um ritual vazio e sem sentido, né? Essa religiosidade fria e mecânica não é o que Deus espera de nós, tá? Então, sem amor, não adianta a gente querer ir para a igreja, sem amor não adianta a gente querer constituir uma família, sem amor não adianta a gente querer almejar o melhor para nossas vidas. Então, acima de tudo, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e em segundo ao nosso semelhante, amarás ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Como a ti mesmo. O amor direcionado a Deus também precisa nutrir o relacionamento com o próximo. Devemos amar no sentido vertical e horizontal, é a Deus e o próximo. Então, o amor direcionado a Deus também precisa nutrir o relacionamento com o próximo. Devemos amar no sentido vertical e horizontal, é a Deus e ao próximo. Numa só resposta, Jesus resume a grande verdade expressa nas páginas bíblicas, que revelam o imensurável amor de Deus. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que Jesus deu com aquelas respostas para aqueles fariseus que tentavam sutilmente tentá-lo colocar em contradição? Jesus, ele colocou que nisso está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus resume, né, essa grande verdade expressa nas páginas das nossas Bíblias, né, irmãos? E nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4, de 10 até o 19. O versículo que eu quero deixar para refletir, que vocês reflitam, adolescentes, está lá em Deuteronômio 6:25. Deuteronômio 6:25 diz o quê? A nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Vou repetir, a nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Deuteronômio 6:25. Então, obedeçamos a Jesus, cumpramos os mandamentos de Deus. É o que eu quero deixar para vocês aqui, nesse fechamento da nossa lição desse trimestre. E é isso aí, pessoal. Meu querido adolescente, meu querido irmão em Cristo, espero que todos tenham gostado desse resumo, né? Desse resumo simples, mas foi de bom agrado, de coração, e que os irmãos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, e logo logo vamos nos ver lá na nossa igreja. Deus abençoe a todos, um grande abraço.